Olá, comunidade Paz e Bem da Pós-TV 247, sou Carla Pavão. Felipe Albani, que vocês já conhecem, coordenador do Sejus, hoje dando continuidade ao estudo da Revista Espírita de março de 1859, o item se chama Plínio o Moço. Tudo bem, Felipe? O que nós vamos contar sobre o Plínio? Muito bom, Carla, boa noite. Aliás, bom dia para vocês, para todo mundo. Às vezes a gente está meio fora de hora, mas é legal que aí, enfim, estamos aqui. Saudar todo mundo do canal Paz e Bem, saudar toda a galera do Sejus e todo mundo que está aqui. E aí a gente está aqui no último texto da Revista Espírita de março de 1859, e aqui tem um caso muito interessante que a gente pega um personagem histórico de bastante tempo, que é o Plínio o Moço. O nome dele é Caio Plínio Cecílio II, de acordo com a Wikipédia. Ele foi jurista, político e governador imperial de uma região chamada Bitínia, lá dos anos 111 a 112. Ele era sobrinho-neto de um outro Plínio chamado Plínio o Velho, que o adotou, e estava com o mesmo no dia da grande erupção do Vesúvio. E quem sabe aí do Vesúvio, Pompeia, né, deve lembrar bem dessa história. Mas não acompanhou na viagem de barco até o vulcão em erupção, que se revelaria mortal. Seus escritos sobre esse dia no qual Pompeia se afogou em cinza são o principal documento escrito que versa a respeito de como se deu essa erupção. A troca de cartas, que é o que nós temos aqui como foco principal, entre o Plínio e o imperador Trajano, preservadas até os dias de hoje, são considerados um dos mais valiosos documentos para entender a organização e a vida cotidiana do Império Romano da época. Nelas, Plínio cita pela primeira vez o cristianismo no documento romano conhecido, já que era uma religião discriminada, não era algo, digamos assim, que chamasse tanto atenção, era de uma região muito restrita, mas na época, já mais quase bastante tempo depois da crucificação, já estava um pouco mais evidente. Aos 18 anos, já exercia a carreira de advogado no período de Domiciano. Passou a exercer a função de questor em 92 e exerceu a função de tribuno da plebe, chegando ao cargo de pretor em 95. Já em 111, atinge o seu apogeu com a nomeação de governador, que atualmente seria a região da Turquia, onde ele veio a morrer. Com o governador Trajano, ele alcançou cargos de destaque e influência, capazes de legitimar as ações de um imperador. As transições no ambiente público propiciaram a Plínio tanto a formação de uma rede de amizades quanto de conhecimentos diversos. E o que nos interessa mais aqui são essas cartas. Foram 247, parece até combinado, né, com a TV, escritas a amigos. E essas cartas estão agrupadas em 9 livros, acrescentados de um 10º volume, que contém 2 célebres cartas, que são as 95 e 96, que abordam o tema cristianismo como um dos primeiros documentos não neotestamentários sobre a Igreja primitiva, ou seja, documentos históricos. Não é aquilo que é colocado, por exemplo, lido em qualquer igreja. Então, não é um documento sagrado, é um documento histórico. E aí a gente começa com a carta Assura, que é a carta 27 do livro 7º, que é o Kardec, inclusive, coloca na própria Revista Espírita. E ele coloca o seguinte, o caso do Plínio. Gostaria eu de saber se os fantasmas têm algo de real, se têm uma verdadeira expressão, se são gênios ou se não passam de imagens vãs, criadas por imaginações perturbadas pelo medo. O que me inclina a crer que há verdadeiros espectros é o que me contam como tendo acontecido a Curtius Rufus. Não sei quem é Curtius Rufus, e vamos continuar sem saber. Quando ele ainda não tinha nome nem fortuna, havia acompanhado a África, a quem coubera o governo. Ao cair da noite, passeava sob um pórtico, quando se lhe apresentou uma senhora de um porte e de uma beleza mais que humanos, e lhe disse: eu sou a África. Venho predizer o que te vai acontecer. Irás a Roma, desempenharás os mais altos cargos, depois voltarás para governar esta província, onde morrerás. E o que é interessante, tudo aconteceu como ela havia predito. Disse mesmo que, aportando a Cartago, ao sair do navio, a mesma figura se lhe apresentou, vindo ao seu encontro no cais. E ainda tem uma coisa que ele cita aqui.
O que há de verdade é que ele caiu doente e que, julgando o futuro pelas coisas boas do passado e a infelicidade que o ameaçava pela boa sorte que havia gozado, logo perdeu a esperança de sua cura, apesar da opinião otimista dos seus. Mas nem dessa tem uma outra história. Havia em Atenas uma casa muito grande e muito confortável, mas desacreditada e deserta. No mais profundo silêncio da noite ouviam-se ruídos de ferros, e se prestasse bem atenção, um rumor de correntes que a princípio parecia vir de longe, e aproximava-se pouco a pouco. Em breve via-se o espectro como de um velho muito magro, muito abatido, com uma longa barba e cabelos desgrenhados, com corrente nos pés e nos pulsos, as quais sacudia horrivelmente. Daí as noites horrorosas e em claro para os habitantes daquela casa. A insônia prolongada trazia doença, e a doença, redobrando o pavor, era seguida pela morte, porque durante o dia, embora o espectro não aparecesse, a impressão que havia deixado o fazia reviver sempre aos olhos de todos, e o medo causado gerava novo medo. Por fim, a casa foi abandonada inteiramente ao fantasma. Contudo, foi posto um aviso de que estava exposta à venda ou para alocar, na esperança de alguém menos avisado de tão terrível incômodo viesse a se enganar. Olha que sagacidade, né? Toma, aluga a casa e leva o fantasma junto, digamos assim. E aí, continuando. O filósofo Atenodoro veio a Atenas, leu o aviso e procura saber o preço. A modicidade causa-lhe suspeitas, que afinal o preço já era baixo. Procura se informar. Contam-lhe a história e, longe de interromper o negócio, trata de concluí-lo sem demora. Instala-se à tarde e determina que lhe prepare um leito no quarto da frente, que lhe traga suas pranchetas, sua pena e luz, e que as demais pessoas se retirem para os fundos da casa. No começo da noite, um profundo silêncio reina na casa, como por toda parte. Depois houve um entrechoque de ferros e o barulho de correntes. Não levanta os olhos nem larga a perna. Tranquiliza-se e esforça-se por escutar. O ruído aumenta, aproxima-se e dá a impressão de estar junto à porta do quarto. Ele olha e vê o espectro tal qual lhe haviam descrito. O fantasma estava de pé e o chamava com o dedo. Atenodoro fez o sinal com a mão para que espere um pouco e continue a escrever, como se nada estivesse acontecendo. Será que a gente teria esse autocontrole, Carla? Parece um espírito desencarnado na sua frente, faz um sinal para você, você continua fazendo? Não, continua aí, continua fazendo o que estava acontecendo. Continua. O espectro recomeça a fazer o barulho com as correntes e faz soar os ouvidos do filósofo. Ele olha ainda mais uma vez, vê que continua a ser chamado com o dedo. Então, sem mais delongas, levanta-se, toma da luz e o segue. O fantasma caminha com um passo lento, como se oprimido pelo peso das correntes. Chegando ao pátio interno da casa, desaparece de súbito, deixando ali o nosso filósofo que colhe ervas e folhas, e com as quais marca o lugar que ele havia deixado a fim de identificá-lo. No dia seguinte, foi procurar os magistrados e pediu que mandassem escavar naquele lugar. Cavaram e encontraram ossos ainda presos a correntes. O tempo havia consumido a carne. Depois de juntá-los cuidadosamente, fizeram um enterro público e, depois de terem rendido as últimas homenagens ao morto, ele nunca mais perturbou o sossego da casa. História, hein, gente? Isso no ano de 100, lá vai fumaça. E ainda tem uma outra aqui, olha. Tem um liberto chamado Marcos, que não é ignorante. Estava ele deitado com seu irmão mais novo, quando lhe pareceu ver alguém sentado em sua cama e que aproximava uma tesoura de sua cabeça e chegava a lhe cortar os cabelos acima da fronte. Pela manhã percebeu que tinha os cabelos cortados no alto da cabeça e que os cabelos se achavam espalhados em sua volta. Pouco depois, semelhante ocorrência foi verificada com um de seus familiares, o que permitiu que não mais duvidasse da veracidade da outra. Um de meus jovens escravos dormia com os seus companheiros nos aposentos que lhes eram destinados. Segundo contaram, 2 homens vestidos de branco vieram pela janela, rasparam-lhe a cabeça enquanto dormia, e se foram como tinham vindo. No dia seguinte, encontraram-no
tosquiado, como tinha sido encontrado o outro, e os cabelos esparsos pelo chão. Enfim, 3 histórias, aparentemente, que chamaríamos de fantasmas, aparentemente reais, e aí Kardec chama Plínio às falas, no dia 28 de janeiro de 1859. E aí o que Kardec pergunta? Embora estejais morto há 1743 anos, é interessante até a contagem, né, do tempo, tendes recordação de vossa existência em Roma ao tempo de Trajano? E aí o Plínio responde: por que então nós espíritos não poderíamos recordar? Tendes lembrança de muitos atos de vossa infância. Que é para o espírito uma existência passada, senão a infância das existências pelas quais devemos passar antes de chegar ao fim das provas? Toda existência terrena ou envolvida pelo véu material é um passo para o éter, e, ao mesmo tempo, uma infância espiritual e material. Espiritual porque o espírito ainda se acha no começo das provas. Material porque ele apenas acaba de entrar nas fases grosseiras, porque deve passar a fim de se depurar e se instruir. Muito interessante essa argumentação dele, né, gente? De ver que é uma pessoa culta e que está trazendo realmente uma argumentação interessante. E aí continua. O Kardec pergunta: poderias dizer-nos o que tendes feito desde aquela época? Afinal, foram só 1743 anos. E aí o Plínio responde: seria longo dizer o que fiz. Procurei fazer o bem. Sem dúvida, não quereis passar horas e horas até que eu conte tudo. Até porque, né, gente, imagina. Contentai-vos, pois, com uma resposta. Repito, procurei fazer o bem, instruir-me e levar as criaturas terrenas e errantes, ou seja, aquelas que não estão encarnadas, a se aproximarem do Criador de todas as coisas, daquele que nos dá o pão da vida espiritual e material. E aí Kardec vai direto ao objetivo de pegar essa carta. Numa carta, pergunta Kardec, que escrevestes a Sura, relatais 3 casos de apreensão. Lembrai-vos delas? E o Plínio responde: eu os sustento porque são verdadeiros. Diariamente tendes fatos semelhantes a que não prestais atenção. Eles são muito simples, mas na época em que vivi, eram considerados surpreendentes. Disso não vos deveis admirar. Pode de lado essas coisas porque tende outras mais extraordinárias. Realmente, se pensarmos na época que Kardec teve das mesas girantes, eram até mais extraordinárias do que essas passagens aí. E aí continua Kardec. No primeiro caso, uma senhora aparece a Curtius Rufus e lhe diz que é a África. Mas quem era essa senhora? E o Plínio responde: uma grande figura. Parece-me que ela é muito simples para homens esclarecidos como os do século XIX. E a gente sabe que tem muitas grandes figuras dessa época, como é colocado. E aí Kardec já passa para o outro. Qual o motivo que impeliu o espírito que apareceu a Atenodoro? Por que aquele ruído de correntes? E aí responde o Plínio: símbolo da escravidão, manifestação, meio de convencer os homens de lhe chamar a atenção, fazendo falar da coisa e ainda de provar a existência do mundo espiritual. E aí continua Kardec. Perante Trajano, defendestes a causa dos cristãos perseguidos. Fostes levado por simples motivo de humanidade ou por convicção da verdade da sua doutrina? E aí o Plínio responde: eu tinha os 2 motivos, mas a humanidade ocupava o segundo lugar. Lembrando que o cristianismo não era uma religião, digamos, muito benquista ainda no Império Romano. Era considerado uma seita, uma coisa lá que era incômoda também, mas não a ponto de ser algo a causar tantos problemas como a gente poderia conversar depois. E aí continua Kardec perguntando: escrevestes uma história do vosso tempo que se perdeu. Poderias reparar tal perda no ditando? Ou seja, tem tantos documentos, né, gente, que se perderam. Você imagina, então, trazer esses espíritos de volta, que foram testemunhas oculares, até mesmo nós, né, de repente, resgatando aí de vidas passadas, a gente poder trazer isso? O que o Plínio responde? O mundo dos espíritos não se manifesta especialmente por estas coisas. Tendes essas formas de manifestações, mas elas têm seu objetivo. São outras tantas balizas, fincadas à direita e à esquerda de grande via de verdade.
Mas deixais, não vos ocupeis com isto, nem a isto consagreis os vossos estudos. Cabe a nós o cuidado de ver e julgar o que vos importa saber. Cada coisa tem o seu tempo. Não vos afasteis, pois, da linha que vos traçamos. Ou seja, basicamente, apagou, mas isso daí não quer dizer que o negócio, ou seja, nós vamos nos ocupar de reescrever a história a partir do ponto de vista espírita, como alguns autores espirituais trouxeram, ou supostamente tentaram trazer. Mais importante seria cuidar daquela questão da atualidade para a gente entender melhor algumas questões. E aí, continuando, Kardec continua perguntando: temos satisfação de fazer justiça às vossas boas qualidades e, sobretudo, ao vosso desinteresse. Dizem que nada exigieis dos clientes a quem defendieis. Tal desinteresse seria tão raro em Roma quanto é entre nós, e que até hoje, né, gente? Você está falando do século XIX, mas hoje ainda seria. Apesar de que até aqui no Brasil hoje tem Ministério Público para defender e não tem dinheiro. E aí ele diz: não lisonjeeis as minhas qualidades passadas, não me preocupam mais. O desinteresse é praticamente inexistente no vosso século. Em cada 200 homens encontrareis apenas um ou dois realmente desinteressados. Sabeis muito bem que este é um século de egoísmo e do dinheiro. Isso é século XIX, gente. No século XXI parece que não mudou muito, né? Atualmente, os homens são feitos de lama e se revestem de metal. Outrora, o sentimento do estofo, havia o estofo dos antigos. Hoje existe apenas a condição social. E agora, caminhando para o final, a última pergunta. Mesmo sem absolver o nosso século, parece que ele vale mais do que aquele em que vivestes, e no qual a corrupção estava no auge e a delação não conhecia nada de sagrado. E aí nos diz o Plínio: faço uma generalização muito exata. Sei que a época em que eu vivia não havia muito desinteresse. Entretanto, havia aquilo que não possuís ou o possuís em dose muito fraca: o amor do belo, do nobre, do grande. Falo para todo o mundo. O homem de hoje, sobretudo os povos do Ocidente, e particularmente os franceses, tem o coração pronto para fazer grandes coisas, mas isto não passa de um lampejo passageiro. Logo vem a reflexão, e a reflexão considere, diz, o positivo antes de mais nada. Lembrando aqui seria talvez o científico, aquilo que é lógico. Então, o egoísmo e o dinheiro voltam a tomar a dianteira. Nós nos manifestamos justamente porque vós vos afastais dos princípios dados por Jesus. Olha que recado que o Plínio nos deixa com essa última observação. E Kardec coloca o seguinte: compreendemos muito bem que o nosso século deixa muito a desejar. E século XIX, se tivesse hoje o século XXI, né, Carlos? Sua chaga é o egoísmo, e o egoísmo engendra a cupidez e a sede de riquezas. Entretanto, seria injusto desconhecer a superioridade em mais de um ponto, mesmo sobre os mais belos tempos de Roma, que também tiveram os seus tempos de barbárie. Então, era isso que a gente tinha para apresentar, esse texto muito interessante, de uma carta com histórias de fantasmas, e o próprio autor da carta, de mais de 2.000 anos atrás, nos trouxe as suas considerações. Quer comentar, Carlos? Legal. Não, vamos só pedir para as pessoas que leiam, né, o capítulo da Revista Espírita de março de 1859 e nos acompanhem deixando aí o seu curtir, deixando comentários para que a gente possa subir nos algoritmos e também divulgar. E se puderem, também divulguem nos seus grupos, enfim, de WhatsApp, nos ajudem aí com esses estudos. Certo, Felipe? Então, obrigada, um beijo grande. Um beijo enorme, um forte abraço para todo mundo, um beijo no coração de cada um de vocês. Até breve. Tchau, gente. Paz e bem.